cuidas de mim. Olá, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja sempre contigo. Como vai? Tudo bem? Novamente estamos aqui, como sempre, trabalhando a palavra, nesse tempo tão delicado que estamos vivendo e agora próximos às eleições, né? Temos a grande missão e a tarefa de escolher os próximos governantes nos próximos 4 anos. Tomara que você tenha a sabedoria e a instrução do Espírito Santo para bem escolher nesse próximo domingo. Eu gostaria de convidar você novamente, não sei em que momento você está vendo este programa, mas certamente na sua casa, na sua família, a palavra de Deus sempre tem um bom lugar e uma boa acolhida. Estamos concluindo praticamente o ano litúrgico. Para nós, na Igreja Católica, o ano termina antes do ano civil. De modo que, das 34 semanas ou 34 domingos, nós estamos já celebrando o 33º. E nesse domingo, mais uma vez, nesse ano de 2020, tão delicado ano que estamos quase concluindo, é tempo de fazer um balanço. E a palavra de Deus nos proporciona isso. Então vamos ouvir o Evangelho de Mateus que nos acompanhou durante todo esse ano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também aquele que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão.
Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece contraditório, né? Essa palavra que é a palavra de salvação ser assim tão exigente, mas é assim mesmo, amados. Nós temos enfrentado ao longo de toda a nossa trajetória extremamente momentos delicados e difíceis, exigentes para nós, que no fundo acaba nos exigindo o crescimento, exigindo a nossa habilidade de administrar, de superar cada etapa, cada fase. Basta ver esse momento que estamos atravessando. Alguém pode dizer que esse ano de 2020 foi um ano perdido. Como disse no início, nós estamos no momento de fazer o balanço, as empresas, as grandes empresas e corporações, nesse momento vão fazer um balanço para ver as perdas e danos. Como é que foi, o movimento do ano? E eu penso que também nós precisamos fazer isso com a nossa vida. E é oportuno que possamos fazer isso com a nossa vida. A nossa vida de cristãos, a nossa vida de fé, a nossa vida de família, a nossa vida de amizade, de relacionamentos. Certamente, alguns poderão dizer, não, esse ano teve até o mês de março e aí pulamos já para novembro e dezembro. É verdade. Para alguns pode ter sido e tem sentido isso. Mas é preciso a gente fazer com maior propriedade esta avaliação, esta análise, Porque certamente, apesar de termos todos esses senões ao longo do ano, foi um ano também em que aprendemos muito. Foi um ano que podemos realmente colocar na balança e verificar o quanto exigiu de nós, das nossas habilidades, para poder administrar as escassez, as dificuldades, Esse tempo difícil sempre nos remete, qualquer época difícil sempre nos remeterá a fazer o exercício de superação. Eu espero que esse ano, e eu creio que também nós poderemos com muita largueza dizer, esse ano eu me superei em muitas coisas. E você perceberá que, na verdade, houve muito mais ganhos do que percas. A palavra de Deus hoje nos remete a uma parábola, e isso é próprio desse evangelista Mateus, que nesses últimos domingos tem nos levado, a partir das parábolas, a fazer uma reflexão, porque a parábola é sempre uma comparação, a ajudar a gente a descobrir, de fato, como é que nós temos administrado a vida, o tempo, os bens, as coisas, as pessoas, a nossa fé, A palavra diz que nós, ao longo da vida, e desde o nosso gerar, do nosso nascimento, Deus nos capacitou com dons e talentos, com habilidades, com inteligência, com dons que nos ajudam ao longo da vida a saber, conduzir, a bem conduzir a nossa vida e a vida daqueles que estão conosco. Dons e talentos. E eu gosto muito de, ao analisar esse texto, colocar isso como números, Aquele que recebeu 5 talentos, vamos dizer que ele recebeu $5.000 ou R$5.000. Não importa. O importante é a gente poder comensurar essa questão do valor. Ao colocar-nos nesse mundo com tantos dons e talentos, certamente Deus apostou e aposta que nós possamos ser como aquele homem que multiplicou os seus talentos. De 5, ele pôde devolver mais 5, 10. De 2, pôde devolver mais 2. E o Senhor elogia aqueles 2 servos que, na verdade, conseguiram trabalhar e multiplicar. E os chama para a alegria do seu reino, para sentar à mesa do banquete. Triste aquele que recebeu um só. E olha, não é porque ele recebeu um só que ele pôde, de fato, dizer eu recebi muito pouco, acho que é melhor guardar, é melhor... Não tem essa prerrogativa. Com 2, com 1, com 5, cada um de nós, conforme a capacidade que diz o texto,
recebemos de acordo com as nossas necessidades. E você, eu, todos nós recebemos. Não pode ser por medo, não pode ser por preguiça, não pode ser por comodismo, como temos visto tantos justificarem esse tempo, da pandemia como um tempo em que a gente não tem muito o que fazer. Ora, temos muito o que fazer. Tivemos tempo. E como é que nós administramos esse tempo? Gastando diante da televisão, diante da internet, diante do celular? O que fizemos com esse tempo? 6, 7 meses de pandemia? Nós não podemos usar essa prerrogativa de dizer, faltou tempo esse ano. Esse ano não dá para a gente usar isso, você percebe? Então, na verdade, nós precisamos entender que os dons e os talentos que Deus nos deu foi para que também nós pudéssemos, trabalhando, multiplicá-los. E quando nós, por preguiça, por qualquer dessas justificativas ou desculpas, o Senhor não vai nos aceitar nessa dimensão. Ele é bondoso e compassivo, mas é justo. E a gente não pode apelar para essa dimensão da misericórdia. Ele sempre é misericordioso para conosco. E deu-nos dons e talentos e tem nos dado tantas oportunidades para que nós possamos crescer. Ei, está na hora de você conseguir compreender que tudo que você recebeu, tudo que nós somos e temos, ganhamos do Senhor. E na gratidão, poder devolver a Ele com todas as habilidades e com toda a dedicação da nossa vida. Não podemos chegar nesse momento, ao final deste ano, e nessa situação delicada agora das eleições, poder dizer, olha, não tem muito o que fazer não. Tudo que deu para fazer a gente fez. Agora vamos esperar. Quem sabe 2021 seja melhor. Não tem nada garantido. Não. A única garantia que nós temos é que estamos nas mãos do Senhor. Por isso, que esse tempo nos ajude a sempre colocar todas as nossas, as conquistas, as vitórias e tudo aquilo que nós alcançamos. Foi porque nós enfrentamos no risco de ser contaminado. Veja que todas as pessoas que cresceram e conseguiram realizar alguma coisa esse ano, foi porque foram capazes de vencer o medo, vencer o risco da contaminação, vencer o risco de se expor e se colocar, no maior risco, que era perder a vida. Do contrário, ficamos estacionados. Então, agora é hora de dizer, louvado seja, Senhor, porque somos os servos que com a sua palavra queremos gozar da alegria, porque fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Combatemos o bom combate e eis-nos aqui. Envia-nos para mais um ano, para mais um tempo, porque na tua presença e diante de ti seguimos em frente. Assim seja para você essa palavra forte e poderosa para nós hoje. Levante do seu lugar e continue caminhando, seguindo em frente, porque o Senhor está sempre conosco. Que a bênção dele venha sobre nós, a sua casa e a sua família. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim.